A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. No Jornal das 7 da Rádio Observador, com o Luís Soares, começamos com o secretário-geral do PS, que quer que o Governo explique ao país a posição portuguesa sobre a base das lajes. José Luís Carneiro justifica assim o requerimento para ouvir o ministro Paulo Rangel no Parlamento e promete também questionar o primeiro-ministro durante o debate quinzenal desta semana. O líder do PS quer que o Governo explique exatamente os termos em que é feita a utilização norte-americana da base das lajes e também como vai ser feito o repatriamento dos portugueses caso a situação no Médio Oriente escale. José Luís Carneiro aponta para a necessidade de esclarecimentos e de transparência. Quer por isso ouvir Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, até se for preciso, à porta fechada. Como é que esses portugueses poderão garantir que serão repatriados para quer o quadro da União Europeia, porque há muitos cidadãos europeus, mas também como é que eles poderão ser repatriados para o nosso país. Essa explicação é o que justifica, portanto, o requerimento ao Governo para que na Assembleia da República, do meu ponto de vista, à porta fechada, porque é possível fazer a audição dos negócios estrangeiros e do seu Ministro à porta fechada, para que possa ser prestada toda a informação, que é, digamos, a informação que é devida ao Parlamento e que é devida aos portugueses. Declarações de José Luís Carneiro em Braga, captadas pela RTP Notícias. O secretário-geral socialista afirma que a posição do país sobre o conflito deve ser explicada aos portugueses também pelo primeiro-ministro e, por isso mesmo, vai igualmente pedir esclarecimentos a Luís Montenegro no debate quinzenal, marcado para quarta-feira. E amanhã, Paulo Rangel é o convidado do Explicador, nas manhãs 360 da Rádio Observador, entrevista ali por volta das 9h10, amanhã, terça-feira. E a utilização da base das lajes foi também tema do Explicador desta tarde aqui na Tarde Política, Luís. Com o PSD a dizer que o Governo não está obrigado a prestar esclarecimentos sobre todas as movimentações, foi em resposta às questões levantadas pelo PS também no Explicador. Tendo em conta os diplomas legais que estão em causa, Regina Bastos, deputada social-democrata, assegura que o Governo não é obrigado a esclarecer tudo. Não há necessidade de se dizer exatamente qual é a origem e o destino das aeronaves. Ao contrário daquilo que depois acontece na questão do acordo de utilização da base das lajes, quando há, na verdade, um sobrevoo de material que seja bélico. Apenas sobre o material bélico transportado é que o Governo fica obrigado a dar os detalhes, é o que garante a deputada do PSD, Regina Bastos. Já o deputado do Chega, Nuno Simões de Melo, garante que o partido não se vai opor à audição de Paulo Rangel, mas deixa uma ressalva. Não estamos a dizer com isto que não compreendemos a utilização da base das lajes. Nós temos acordos bilaterais com os Estados Unidos que, no nosso entendimento, permitirão e têm abrangência para que a base das lajes seja utilizada. De qualquer forma, o esclarecimento do Sr. Ministro não terá qualquer objeção por parte do Partido Chega. Garantia de Nuno Simões de Melo. O Chega não vai opor-se ao pedido do PS para ouvir Paulo Rangel no Parlamento, um tema que esteve em debate entre PSD, PS e Chega no Explicador desta tarde. E o PCP acusa o Governo de cumplicidade e hipocrisia no ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irão. E está também disponível para aprovar essa audição parlamentar de Paulo Rangel, um requerimento que vai ser votado amanhã na Assembleia da República. O secretário-geral comunista não rejeita a ideia, mas pede a Paulo Rangel que reveja a primeira posição que tomou este fim de semana. Perante estes acontecimentos, a primeira palavra que tem não é para condenar os agressores, mas para condenar a retaliação do que foi agredido. Quer dizer, nós até podemos condenar a forma da retaliação. Não podemos é deixar de condenar aqueles que agrediram. Ou isto vale para uns e não vale para outros. Esta que é a grande... E é por isso que eu caracterizo isto como uma grande hipocrisia, com um grande cinismo, porque já percebemos que estamos perante um governo que
pronto, tem 2 pesos e 2 medidas. Ora, com isto perde a coerência toda. Acusações de Paulo Raimundo no final da reunião do Comitê Central do PCP. O líder comunista reagiu também à entrevista em que o antigo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, afirmou que o governo devia ter tentado um acordo de legislatura com o Chega e com a Iniciativa Liberal. Para Paulo Raimundo, a proximidade entre estes partidos e o Executivo já é grande o suficiente. E o historiador Bruno Cardoso Reis, comentador aqui da Rádio Observador, considera que Portugal não corre um risco direto, não fica ameaçado pelo Irão, por permitir a utilização da base das Lajes. Em análise no Gabinete de Guerra desta tarde, Bruno Cardoso Reis admite, no entanto, que a Europa pode ver um aumento no número de ataques terroristas promovidos pelo Irão. Pode haver algum risco em relação a Portugal, em relação a outros países europeus e ocidentais. É realmente uma retaliação assimétrica, ou seja, ataques terroristas, algum tipo de ação desse tipo. Sabemos que o Irão é conhecido por, de facto, apostar muito também em patrocinar, em armar, em treinar grupos terroristas. Análise do historiador Bruno Cardoso Reis no Gabinete de Guerra desta tarde. E mais de 50 portugueses em Israel pediram para serem repatriados. É o mais recente balanço feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português. Ontem eram cerca de 40 pedidos, são agora mais 10. Foi o que adiantou a Agência Luz ao secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emílio Sousa. Neste momento temos 53 pedidos de cidadãos que estão em Israel, portugueses que estão em Israel. Na zona do Golfo estamos a fazer esse inventário. Eu ainda não tinha conhecimento, mas admito que possa haver algum pedido de repatriamento. Emílio Sousa refere também que existe informação de alguns voos estarem a ser retomados no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde cerca de 70 portugueses foram identificados num cruzeiro, que estão retidos por motivos de segurança. O secretário de Estado adianta que os portugueses estão bem, foram hoje visitados pelo embaixador português em Abu Dhabi e têm voo de regresso marcado para o próximo sábado. E Donald Trump voltou esta tarde a falar, diz que o objetivo militar dos Estados Unidos é, claro, obliterar o poder nuclear do Irão. E diz também que a missão norte-americana está substancialmente adiantada. Declarações durante uma cerimónia de entrega de medalhas na Casa Branca. Donald Trump confirma que o exército norte-americano continua a levar a cabo ataques de larga escala no Irão e que só vai parar quando desmantelar de forma definitiva a capacidade nuclear iraniana. O regime já tinha mísseis capazes de atingir a Europa e as nossas bases locais ou no estrangeiro. E em breve teria mísseis capazes de atingir a nossa linda América. O objetivo deste programa de mísseis era defender o programa de desenvolvimento de armas nucleares e dificultar quem os quisesse travar. Um regime iraniano armado com mísseis de longo alcance e armas nucleares seria uma ameaça intolerável, não só para o Médio Oriente, mas também para o povo norte-americano. Donald Trump, que criticou também o acordo nuclear negociado por Barack Obama com Teherão. Quanto ao calendário dos ataques, revela que as projeções do Pentágono estão adiantadas, mas continua a apontar para mais ataques nas próximas semanas, mais do que as 4 ou 5 previstas. E esta tarde, pela primeira vez, o secretário-geral da NATO falou desta ofensiva e o que disse, Luís? Garante que a aliança vai manter-se fora, mas Marco Rutte elogia a operação norte-americana, diz que é muito importante o que os Estados Unidos estão a fazer em conjunto com Israel, porque, diz o secretário-geral da NATO, está a degradar a capacidade nuclear iraniana. Em declarações à televisão alemã ARD, Marco Rutte esclarece que não há quaisquer planos para a aliança se envolver no conflito. E importa também saber o que pensa a Comissão Europeia sobre tudo isto. Garante estar focada em apoiar os Estados-membros e proteger os cidadãos das consequências da guerra no Irão. Em comunicado, o Executivo Comunitário explica que está a monitorizar os preços da energia, disrupções nos transportes e ameaças à segurança interna. E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira, 2 de março. Tomam posse a esta hora os novos chefes de Estado-Maior das Forças Armadas. A cerimónia no Palácio de Belém acontece depois do Presidente da República ter aceitado as propostas do Governo. Vamos então aos nomes. O General João Cartacho Alves torna-se chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. O Tenente-General Sérgio Costa Pereira é o novo chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Já o General Eduardo Mendes Ferrão é reconduzido como chefe de Estado-Maior do Exército. Mais de 80 voos com partida ou destino para a Madeira foram cancelados devido às condições meteorológicas adversas ligadas à depressão Regina. A informação é adiantada pela ANA Aeroportos no site oficial. A empresa alerta que o mau tempo pode condicionar as operações do aeroporto da Madeira nos próximos dias. Pede aos passageiros que contactem as companhias aéreas para confirmar o estado do voo antes de se dirigirem para o aeroporto.
E o Luís Soares vai regressar às 7h30 para atualizar as notícias aqui na Rádio Observador.